Já alguma vez sentiu que, ao tentar fazer o que é certo para a sua saúde, talvez estivesse, na verdade, a fazer algo que o estava a prejudicar? É uma ideia assustadora. Não é. A verdade é que, à medida que os anos passam, o nosso corpo muda. E o que era bom para nós, aos 30 ou 40 anos, pode não ser o melhor, ou até mesmo ser perigoso. Depois dos 60, muitas pessoas, com a melhor das intenções, esforçam-se em exercícios que pensam estar a ajudar, quando na realidade estão a desgastar as suas articulações, a forçar a sua coluna e, pasme-se, a encurtar a sua própria vitalidade. É um erro comum, mas que pode ter consequências dolorosas e limitadoras: a dor crônica. A perda de mobilidade e até o risco de quedas graves são realidades que ninguém deseja. Mas não tem de ser assim. Existe um segredo para se exercitar de forma inteligente e segura, para que possa desfrutar da sua vida com mais energia, menos dor e uma longevidade verdadeira. Neste vídeo, vamos desvendar esse segredo. Vamos olhar para 3 exercícios comuns que, embora pareçam inofensivos, podem ser verdadeiros inimigos para o seu corpo depois dos 60. Mas não se preocupe. Não vamos deixá-lo sem soluções. Em seguida, vamos apresentar 3 exercícios seguros e incrivelmente eficazes que o vão ajudar a fortalecer-se, a melhorar a sua qualidade de vida e a prolongar os seus anos ativos, sem os riscos desnecessários. Fique até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e pode mudar a sua rotina para sempre. Vamos começar com a verdade desconfortável, aquela que muitos ignoram ou simplesmente desconhecem. A nossa jornada rumo a uma vida mais longa e saudável passa primeiro por reconhecer os perigos que, por vezes, se escondem à vista. Um dos maiores culpados, e talvez um dos mais surpreendentes, são os exercícios de alto impacto. Pense em atividades como correr, saltar, ou até mesmo alguns tipos de aulas de ginástica que envolvem movimentos repetitivos e de grande força contra o chão. Parece contraintuitivo, certo? Afinal, correr é muitas vezes elogiado como a chave para a saúde cardiovascular. E para um corpo jovem e resiliente. Mas, depois dos 60, as coisas mudam. As nossas articulações, especialmente joelhos, ancas e a coluna vertebral, já acumularam décadas de uso. A cartilagem que amortece os nossos ossos começa a desgastar-se naturalmente, tornando-se mais fina e menos elástica. Cada vez que os seus pés batem no chão com força, essa força propaga-se pelas suas articulações, como ondas de choque. Imagine que tem uma esponja molhada. Se a apertar suavemente, a água sai controladamente. Mas se a espremer com força repetidamente, a esponja começa a desfazer-se. É uma analogia simples, mas que ilustra o que acontece aos seus joelhos e ancas a longo prazo. Este impacto contínuo pode acelerar o desgaste da cartilagem, levando-a ou agravando problemas como a osteoartrose, uma condição dolorosa que pode limitar severamente a sua mobilidade e independência. Já viu alguém a mancar, com dificuldades em subir escadas ou a queixar-se de dores persistentes nos joelhos, mesmo depois de uma caminhada, muitas vezes? A raiz do problema pode estar neste tipo de impacto excessivo acumulado ao longo dos anos. Não estamos a falar apenas de maratonas. Estamos a falar de um jogging ligeiro que pode parecer inofensivo, mas que, dia após dia, vai contribuindo para o desgaste. A ironia é que, ao tentar manter-se ativo e saudável, pode estar a criar um caminho para a dor e a imobilidade. O corpo humano é uma máquina extraordinária, mas não é indestrutível. E a prevenção é sempre melhor do que a cura, especialmente quando se trata da saúde das suas articulações. Agora,
Vamos falar de outro vilão silencioso que se esconde em muitas rotinas de exercício. E este é particularmente traiçoeiro porque está associado à ideia de ficar mais forte, o levantamento de pesos muito pesados, especialmente com a técnica errada, como os chamados levantamentos terra ou press de ombros acima da cabeça, para muitos. A ideia de força é sinônimo de levantar o máximo peso possível. Mas depois dos 60, a prioridade muda de quanto para como. A massa muscular tende a diminuir com a idade, um processo conhecido como sarcopenia. E os nossos ossos também podem tornar-se mais frágeis devido à perda de densidade óssea. Levantar pesos excessivos, que exigem uma técnica perfeita e uma força muscular considerável para estabilizar o corpo. Pode ser um bilhete só de ida para o departamento de emergência. Pense nos levantamentos terra, onde se levanta um peso do chão até a anca. Se a sua coluna vertebral não estiver perfeitamente alinhada, e se os seus músculos do core, os músculos que envolvem a sua zona abdominal e lombar, não forem suficientemente fortes para a estabilizar, está a colocar uma pressão brutal nos seus discos intervertebrais. Estes discos, que são como almofadas entre as suas vértebras, podem herniar-se, resultando em dores excruciantes, dormência nas pernas e, em casos graves, necessidade de cirurgia. Conheço um senhor, o Sr. Joaquim, que sempre foi muito ativo e determinado a manter-se forte. Ele viu uns vídeos na internet e decidiu que ia levantar pesos pesados como fazia na juventude. Num dia, a tentar um levantamento terra com demasiado peso. Sentiu um estalido na zona lombar. Acabou por ter uma hérnia discal que o deixou acamado durante semanas e com dores crônicas que o impedem de fazer muitas das coisas que adorava. Não vale a pena arriscar a sua qualidade de vida por um peso. O mesmo acontece com os press de ombros acima da cabeça. Os seus ombros são articulações complexas e relativamente frágeis, com muitos tendões e ligamentos. Levantar pesos pesados acima da cabeça pode comprimir esses tendões, levando a inflamações dolorosas, como a tendinite, ou até mesmo a roturas. Muitos homens, especialmente, associam a força à capacidade de levantar muito peso. Mas a verdade é que, a partir dos 60, a sua força reside mais na sua funcionalidade, na sua capacidade de fazer as coisas do dia a dia sem dor, de ter equilíbrio, de se sentir seguro e capaz. E levantar pesos pesados e de forma incorreta não contribui para isso. Pelo contrário, compromete-o. O foco deve ser a manutenção da massa muscular e da força funcional, mas de uma forma segura e controlada. E por falar em exercícios que enganam, há outro que muitos consideram inofensivo e até essencial para uma barriga lisa, mas que pode ser bastante prejudicial para a sua coluna, os abdominais tradicionais, especialmente os que envolvem levantar todo o tronco do chão. A ideia de ter um core forte é excelente e é fundamental para a estabilidade, prevenção de dores nas costas e melhoria do equilíbrio. No entanto, a forma como muitos tentam alcançar essa força é muitas vezes contraproducente. Pense naqueles abdominais em que se deita de costas, cruza os braços no peito ou atrás da cabeça e se força a levantar o tronco até aos joelhos. Este movimento, para ser eficaz e seguro, exige uma força abdominal considerável para que os músculos do pescoço e da zona lombar não sejam sobrecarregados. O que acontece muitas vezes é que, em vez de usar os músculos abdominais principais, as pessoas tendem a puxar o pescoço com as mãos, forçando a cervical ou a arquear as costas, exercendo uma pressão indevida nos discos lombares. Ao levantar o tronco desta forma, estamos a comprimir a coluna vertebral. E se já tiver alguma condição pré-existente como uma hérnia ou osteoporose,
O risco de lesão aumenta exponencialmente. Além disso, muitos de nós, à medida que envelhecemos, desenvolvemos uma condição chamada diástase dos retos, onde os músculos abdominais centrais se separam ligeiramente. Os abdominais tradicionais podem agravar esta condição, em vez de a melhorar, levando a um abdômen que parece mais proeminente e uma menor estabilidade do core. O objetivo é fortalecer, não lesionar. E se a cada repetição sentir dor no pescoço ou nas costas, é um sinal claro de que algo está errado. Conheço a Alice, que passou anos a fazer centenas de abdominais todos os dias, a pensar que estava a fortalecer a sua barriga. No entanto, ela acabou por desenvolver dores crônicas na zona lombar que a limitavam imenso. Quando finalmente procurou um fisioterapeuta, descobriu que os seus exercícios estavam a fazer mais mal do que bem, e que os seus músculos abdominais mais profundos, essenciais para a estabilidade, estavam, na verdade, bastante fracos. Mas não se preocupe, não estamos aqui só para falar do que deve evitar. O objetivo é dar-lhe ferramentas para viver melhor e mais tempo. Então, vamos virar a página e falar dos exercícios que o vão ajudar a prosperar, a sentir-se mais forte, mais móvel e cheio de vitalidade, sem os riscos desnecessários. O primeiro destes heróis da longevidade é algo tão simples e acessível que muitas vezes é subestimado: a caminhada. Sim, a boa e velha caminhada, mas com um propósito. Não estamos a falar apenas de um passeio preguiçoso para ir ao café, embora isso também tenha os seus méritos sociais e mentais. Estamos a falar de caminhada como exercício com um ritmo mais rápido, onde ainda consegue falar, mas não cantar, e que o deixe ligeiramente ofegante. A caminhada é um exercício de baixo impacto, o que significa que é gentil com as suas articulações. Ao contrário da corrida, no entanto, é incrivelmente eficaz para a sua saúde cardiovascular. Ajuda a fortalecer o coração, a melhorar a circulação sanguínea, a controlar a pressão arterial e a reduzir o risco de doenças cardíacas e AVC. Além disso, a caminhada regular contribui para a densidade óssea, o que é crucial para prevenir a osteoporose e reduzir o risco de fraturas. Também é excelente para o controle de peso, pois queima calorias e acelera o metabolismo. E não nos esqueçamos do impacto na sua saúde mental caminhar ao ar livre, sentir o sol na pele, respirar ar fresco. Tudo isto contribui para reduzir o estresse, melhorar o humor e combater a depressão. É um verdadeiro tônico para a alma. Pode começar com caminhadas de 15 a 20 minutos, 3 a 4 vezes por semana, e ir aumentando gradualmente a duração e a intensidade. Talvez adicionar algumas subidas, se tiver perto de casa, ou aumentar o ritmo por períodos curtos. Um bom par de sapatos de caminhada é um investimento que vale a pena. A melhor parte é que pode fazer isto em qualquer lugar no parque local, na marginal da praia, ou até mesmo no seu bairro. É uma forma fantástica de se manter ativo, de socializar se caminhar com amigos e de explorar a beleza do seu país. Já vimos um caminho seguro e acessível, mas há outro aliado poderoso, especialmente se as suas articulações já deram alguns sinais de desgaste: os exercícios na água, como a natação ou a hidroginástica. A água tem uma propriedade mágica chamada flutuabilidade, que reduz o peso do seu corpo. Isso significa que, na água, a pressão sobre as suas articulações é significativamente menor do que em terra, tornando-a um ambiente ideal para exercitar-se sem dor ou risco de impacto. Se sofre de artrite, dores nos joelhos, ancas ou costas, a água pode ser o seu santuário. Imagine poder mover-se livremente, fazer exercícios que em terra seriam dolorosos.
e sentir o seu corpo a fortalecer-se sem o esforço excessivo. A natação é um exercício completo que trabalha todos os grandes grupos musculares. Melhora a capacidade pulmonar, a resistência cardiovascular e a flexibilidade. É como um treino de corpo inteiro sem o impacto. E se não souber nadar, ou preferir algo mais estruturado, a hidroginástica é fantástica. As aulas de hidroginástica são conduzidas por instrutores que orientam uma série de exercícios na água, usando a resistência da própria água para fortalecer os músculos. Pode ser feito em pé, na parte mais funda ou mais rasa da piscina. E é divertido e social. Tenho uma amiga, a Maria, que tinha dores crônicas nos joelhos e mal conseguia caminhar por muito tempo, por sugestão do médico. Ela começou a fazer hidroginástica numa piscina municipal, em poucos meses. As dores diminuíram drasticamente. A sua mobilidade melhorou e ela sentia-se mais forte e confiante. A água proporciona uma resistência natural que tonifica os músculos sem a necessidade de pesos pesados. É uma forma suave, mas eficaz, de construir força, melhorar o equilíbrio, o que é crucial para prevenir quedas e aumentar a sua flexibilidade. Além disso, a sensação de leveza e o ambiente relaxante da piscina contribuem para a redução do estresse e para o bem-estar mental. Muitas piscinas públicas oferecem aulas de hidroginástica especificamente para sêniores, o que pode ser uma excelente oportunidade para se exercitar e fazer novos amigos. Já vimos 2 caminhos seguros, mas há mais um que é absolutamente fundamental, e muitas vezes esquecido, mas que pode ser a chave para a sua autonomia e qualidade de vida nos próximos anos: o treino de força com resistência leve. Não estamos a falar de levantar pesos enormes ou de ir para um ginásio intimidante, mas sim de usar pesos leves, bandas de resistência, ou até mesmo o seu próprio peso corporal para fortalecer os seus músculos. Depois dos 60, a perda de massa muscular, ou sarcopenia, acelera. E esta perda não afeta apenas a sua força, afeta o seu metabolismo, o seu equilíbrio e a sua capacidade de realizar tarefas diárias. Pense em algo tão simples como levantar as compras do supermercado, levantar-se de uma cadeira, ou ter estabilidade para não cair. Tudo isto depende dos seus músculos. O treino de força leve ajuda a combater a sarcopenia, a construir e manter massa muscular, o que por sua vez aumenta o seu metabolismo, ajudando a controlar o peso e os níveis de açúcar no sangue. Além disso, o treino de força melhora a densidade óssea, tornando os seus ossos mais resistentes e diminuindo o risco de fraturas. Mas o benefício mais transformador, na minha opinião, é a melhoria do equilíbrio e da coordenação, músculos fortes nas pernas, nos glúteos e no core. São a sua melhor defesa contra quedas, que são uma das principais causas de lesões graves e perda de independência em idades avançadas. Pode começar com exercícios simples, como sentar e levantar de uma cadeira agachamentos assistidos, flexões contra a parede, ou elevar-se nas pontas dos pés para fortalecer as panturrilhas. As bandas de resistência são fantásticas, porque são portáteis, acessíveis e oferecem uma resistência progressiva, o que significa que pode ajustar a intensidade à medida que fica mais forte. Pode fazer exercícios para os braços, pernas e core, tudo no conforto da sua casa. O foco não é levantar o máximo, mas sim executar os movimentos com boa forma, controladamente, e sentir os músculos a trabalhar. Se não tiver certeza de como começar, procure vídeos online de treino de força para seniores, ou considere 1 ou 2 sessões com um fisioterapeuta ou um personal trainer especializado em idosos. Para aprender a técnica correta, lembre-se, o objetivo é ser funcionalmente forte.
para que possa desfrutar da sua vida ao máximo, com a capacidade de fazer as coisas que ama, sem limitações. É um investimento na sua independência. Ao longo desta conversa, exploramos a importância de repensar a forma como nos exercitamos depois dos 60. Vimos que nem todo o exercício é igualmente benéfico e que, por vezes, a intenção de nos mantermos ativos pode levar-nos a escolhas que, a longo prazo, nos prejudicam. Discutimos os perigos dos exercícios de alto impacto, como a corrida e os saltos, que podem desgastar as suas articulações e levar à dor crônica. Abordamos os riscos de levantar pesos muito pesados ou com má forma, que podem resultar em lesões graves na coluna e nos ombros, e também alertamos para os abdominais tradicionais, que, sem a técnica correta e sem a força do core, podem sobrecarregar o pescoço e a coluna lombar. Mas, o mais importante, oferecemos-lhe alternativas seguras e eficazes, verdadeiros pilares para a sua saúde e bem-estar na maturidade. Falamos sobre a caminhada, essa atividade simples mas poderosa, que nutre o seu coração, ossos e mente, sem o impacto prejudicial. Mergulhamos nos benefícios da natação e da hidroginástica, onde a água se torna a sua aliada, aliviando a pressão sobre as articulações, enquanto tonifica o seu corpo. E, por fim, sublinhamos a importância vital do treino de força com resistência leve, que constrói músculos, fortalece ossos e melhora o seu equilíbrio, garantindo a sua independência e capacidade funcional no dia a dia. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua saúde e felicidade. Nunca é tarde para começar a cuidar de si de uma forma mais inteligente e consciente. O seu corpo é o seu templo e merece ser tratado com respeito e sabedoria. A chave é ouvir o seu corpo, adaptar-se às suas necessidades e escolher atividades que o reforcem. Em vez de o desgastarem, não se sinta intimidado. Cada pequeno passo conta. O importante é manter-se em movimento, mas de forma segura e eficaz. Qual destes exercícios já pratica ou qual vai experimentar primeiro? Partilhe as suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. Se achou este vídeo útil e acredita que esta informação pode ajudar alguém que conhece, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas como você possam descobrir estas informações vitais. E, claro, subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos, repletos de dicas práticas e encorajamento para uma vida plena e feliz em qualquer idade. Viva a sua melhor vida em qualquer idade. Cuide-se e até breve.